consigo ir além do teu olhar. Tudo que eu consigo é imaginar a riqueza que existe dentro de você. O ouro eu consigo só admirar, mas te olhando eu posso a Deus adorar. Sua alma é um bem que nunca envelhecerá. O pecado não consegue esconder a marca de Jesus existe em você. O que você fez ou deixou de... Espera aí, meus irmãos. Por músicas como essas é que muitos de vocês estão sendo enganados. Essa música se chama Raridade e é do Anderson Freire. É uma música muito conhecida por todos. As pessoas adoram o jeito que essa música diz que você é especial aos olhos de Deus. E essa música diz assim que o pecado não pode esconder a marca de Jesus que existe em você. Olha isso! Isaías capítulo 59, versículo 1 ensina que o pecado é a única coisa que nos afasta de Deus. Como que você pode acreditar numa musiquinha de um cantorzinho gospel que diz que o pecado não esconde a marca de Jesus em você? Mas claro que esconde. O pecado tira a presença de Deus de você, afasta o Espírito Santo de você. O pecado abre brechas para o diabo entrar em você e não para Deus. Você precisa entender isso. Muitas pessoas estão sendo enganadas por essas músicas. As pessoas estão perecendo por falta de conhecimento, meus irmãos. Passam dia e noite escutando louvores gospels, mas não leem um capítulo sequer da Bíblia, mas não pregam a palavra de Deus, não ajudam o pobre necessitado, não olham para quem precisa. As pessoas passam um dia inteiro chorando, se emocionando com músicas que ainda nem bíblicas são cheias de heresias, igual essa aqui. Como o pecado não consegue esconder a marca de Jesus numa pessoa? O pecado é a única coisa que faz pessoa de Deus. A gente não cansa de repetir isso aqui. Tem muitas pessoas se enganando com essas músicas. Olha só, louvores, eles não têm poder para salvar a alma de uma pessoa. Se a gente chegasse aqui e ficasse cantando para vocês, irmãos, será que ia mudar alguma coisa? Se a gente viesse aqui falando que sua vitória ia ter sabor de mel, que você é escolhido desde o ventre, isso ia mudar a vida de vocês? Não ia mudar a vida de vocês, pelo contrário. Vocês iam continuar do mesmo jeito, vocês não iam o caminho que é Jesus Cristo, vocês não iam se arrepender dos pecados, vocês não iam saber que tem que ler a Bíblia, que tem que ajudar os pobres, vocês iam se emocionar, ter aquele emocionalismo, aquela sensação boa assim de que ia receber alguma coisa porque ouviu um louvor bonito, ai nossa, canta bem, ai nossa, que música linda, mas depois iam continuar na mesma tristeza, na mesma dor do pecado, carregando o mesmo fardo do diabo. O problema é que as pessoas não conseguem entender que o que salva é a palavra de Deus, o que salva é a Bíblia. Vocês precisam da Bíblia, nada além disso. É pecado ouvir louvor? Não, não é pecado ouvir louvor. Eu ouço alguns, mas tem que ter discernimento, tem que colocar a palavra de Deus acima de tudo isso e discernir se aquele louvor é bíblico ou não, se está falando uma coisa que está realmente na palavra ou não. Se você ouvir uma coisa e você não entender, você vai estar sendo enganado. Igual isso aqui engana muitas pessoas. A pessoa vive no pecado e ela se acha especial diante de Deus. A pessoa é uma miserável, se masturba, é imoral, vive fofocando, falando besteira, mas ela escuta isso e ela diz, o pecado não esconde a marca de Jesus que está em mim. E não vai mudar o fato dele ter morrido por mim, então eu posso viver no pecado que ele está dentro de mim. As pessoas estão assim, elas estão se enganando. Isso é terrível. As pessoas se enganam e perecem por não conhecerem o poder de Deus. Mateus capítulo 22, Oséias capítulo 4, versículo 6. Podem ler na Bíblia de vocês. A irmã Angela falou assim, Anderson Freire é uma bênção. Não, irmã, ele não é uma bênção, ele é um falso profeta. A palavra de Deus, ela ensina que nós seremos odiados por amor à verdade. E o cara é amado, o cara tem milhares de fãs. O cara se preocupa com a mídia, em agradar o coração imundo do pecador. O cara não está pregando o verdadeiro evangelho, não está cantando coisas que estejam na Bíblia. O cara está misturando verdade com mentiras. Algumas coisas que ele fala nas músicas dele têm bases bíblicas e são verdadeiras, mas outras são mentiras, igual essa música aqui de Você é um Espelho. Como que o pecado não esconde a marca de Jesus em uma pessoa, meus irmãos? Jesus mandou todos nós nos arrependermos de nossos pecados e nascermos de novo. Você acha que se o pecado não escondesse a marca de Jesus, ele teria falado que nós temos que nascer de novo para ir pro reino de Deus? João capítulo 3. O pecado tira totalmente a presença de Deus da vida de uma pessoa. Aí você fala, mas todo mundo é pecador. Mas há uma diferença entre quem peca e se arrepende e luta para mudar e entre quem aceita o pecado e se conforma com aquilo e fica vivendo naquilo. E isso que faz os filhos de Deus e os filhos do diabo. 1 João capítulo 3 ensina isso claramente. Só você ler na sua Bíblia. Não
diga que os cantores gospel são uma bênção, porque não são. Eles querem fama, querem dinheiro, eles não estão preocupados com as almas. Eles enganam as pessoas e são enganados pelo diabo. São cegos pelo Deus desse século. São o reflexo da porta larga. Você pode ver que os shows estão sempre cheios. E a porta do céu ela é estreita. Estreita é a porta que leva à salvação. O caminho é um caminho estreito, porque você precisa abandonar seus pecados, você precisa abandonar seus desejos maus, você precisa morrer para si mesmo, para que Cristo resplandeça em ti. E isso muitas vezes não é fácil para as pessoas. O ser humano tem toda a tendência a ser vagabundo, toda a tendência a colocar empecilhos para servir a Cristo. Não quer carregar a cruz como Cristo carregou, não quer olhar para Cristo, mas quer olhar para o homem, quer olhar para o ser humano. Ouvir louvores gospels não é pecado caso você tenha discernimento, caso você leia a Bíblia, caso você pratique a palavra de Deus. Agora, se você não pratica a palavra de Deus, você ficar o dia inteiro deitado no sofá escutando louvores, você está em pecado. A única coisa que vai salvar essa sua alma podre e imunda, a única coisa que vai mudar a tua vida é a palavra verdadeira sendo pregada. A única coisa que pode te mudar, que pode transformar, que a espada mais cortante que uma espada de 2 gumes, que a espada que sai da boca de Cristo, é a palavra de Deus. Apocalipse 19, Hebreus capítulo 4, versículo 12. Nós até temos uma pregação sobre isso no YouTube, que chama A Enganação dos Louvores Gospels. As pessoas estão muito enganadas com esses louvores. A maioria só tem heresias. Você pode perceber que há anos você fica aí ouvindo, cantando louvor, dizendo assim, usando aquele versículo do Salmo 150, tudo que tem fôlego, louve ao Senhor, para ficar aí cantando louvor gospel, só que não entende a interpretação desse versículo. Quando foi dito tudo que tem fôlego, louve ao Senhor, quer dizer o quê? Todos nós que temos vida devemos louvar a Deus com nossas atitudes. Romanos capítulo 12 ensina, o louvor verdadeiro a Deus, o culto verdadeiro a Deus, é você ter atitudes diante dele. Atitude de ajudar o pobre, de ler a Bíblia, de se humilhar debaixo das potentes mãos dele. Atitude de clamar o nome dele diariamente, de deixar seus pecados. Isso sim, louvar a Deus. Até um papagaio pode cantar um louvor gospel. Será que isso vai fazer com que ele seja um servo de Deus? São as atitudes que vão mostrar se você serve a Deus ou não. Você fica aí confessando a Deus com a boca, mas suas obras são reprovadas por ele. Você não faz nada de útil. Pare de cantar esses louvores, pare de se enganar, comece a ler sua Bíblia, comece a estudar a Bíblia, peça discernimento a Deus, pregue a palavra de Deus. Uma vez, irmãos, eu já contei isso pra vocês numa pregação, eu recebi um recado de uma irmã, e ela mandou o recado em áudio, cantando, falando que ela era a cantora de Cristo e que ela cantava pra resgatar almas. Eu falei, irmã, você não tá resgatando ninguém. O que pode resgatar uma pessoa é a palavra de Deus. Jesus disse, conhecereis a verdade vos libertará. E não conhecereis o louvor, e o louvor te libertará. Jesus Cristo, ele é a própria verdade. Você tem que pregar Jesus para as pessoas e não ficar cantando. As pessoas não vão ser libertas pelo louvor, elas vão ser libertas quando elas conhecerem Cristo. Quando elas entenderem que elas precisam se arrepender dos seus pecados, quando elas entenderem que elas precisam mudar de vida, e não você ir cantando louvorzinho para as pessoas, isso vai causar aquela emoção imediata, e depois a pessoa vai voltar para a mesma tristeza, para a mesma vida de pecados, e nem vai conseguir entender por quê. Você tem que colocar na cabeça de vocês que a palavra é o que basta. Não tem essa de, mas eu vou cantar um louvor aqui para os irmãos, para ajudar os irmãos. Não, você quer ajudar os irmãos, prega a Bíblia. Ensina para eles a arrepender-vos de seus pecados, porque Cristo disse, o tempo está se cumprindo, arrependei-vos e crede no Evangelho, e disse que quem não nascer de novo não herdará o reino dos céus. E o tempo está se cumprindo, não é só que, Cristo vai voltar. Ele voltará sim, mas você pode morrer muito antes dele voltar, porque o salário do pecado é a morte, e você sabe que tem vivido no pecado. Não se enganem, meus irmãos. Eu espero que vocês consigam entender essa breve mensagem, só para que vocês possam compreender e pregar a palavra, ao invés de ficar se preocupando em cantar louvor para as pessoas. Você aí que vai numa igreja, que participa de coral da igreja, pare com isso. Você não está ajudando ninguém. Você está apenas se iludindo. Muitas vezes a pessoa não canta nem bem. O problema não é nem ela cantar mal. O problema é que ela canta heresias, não prega a palavra de Deus e ainda acha que é especial diante de Deus. Deus, ele não se agrada disso. Amós capítulo 5 fala que Deus, ele não se agrada dessas cantorias, que Deus não se agrada desses instrumentos. Você pode ler na sua Bíblia. Abre aí, Amós capítulo 5, se eu não me engano, versículo 17 ou versículo 27, que fala que o único culto agradável a Deus é você ajudar os pobres e se submeter a Ele. Você pode abrir e ler agora na sua Bíblia, pra você ver que é Deus quem te fala isso. Então, ao invés de ficar aí cantando louvor, minha vitória tem sabor de mel, você é um espelho que reflete a imagem do Senhor, Ele não desiste de você. Outra música herege também
amém. Ele não desiste de você, ele se importa com você. Deus, ele se importa sim com as pessoas, lógico, tanto é que ele não poupou nem o único filho dele de morrer na cruz para que todos pudessem ser salvos. Porém, Deus desiste sim das pessoas. Romanos capítulo 1 fala isso. As pessoas que vão negando a verdade dele, Deus abandona essas pessoas, abandona elas no homossexualismo, abandona elas no lesbianismo, abandona elas no pecado, endurece o coração delas. Por quê? Porque ele chama, não só uma vez, mas várias, porque ele é misericordioso. Mas a pessoa sempre nega, a pessoa endurece o coração. Então chega um momento que Deus abandona aquela pessoa nos seus próprios desejos. Tem um salmo que fala isso, que Deus tornou o coração de alguns israelitas obstinado. Por quê? Porque eles negaram, porque eles se endureceram para a voz de Deus. Provérbios capítulo 29, versículo 1 também ensina isso. Olha quanta heresia que tem nessas músicas, meus irmãos. Por isso que tem que ler a Bíblia para ter discernimento e não ficar por aí perecendo e sendo enganado. Não ficar aí achando que viver no pecado você é especial diante de Deus. Você não é especial diante de Deus. Você não é. Você é pobre, cego, nu e miserável. Apocalipse 3 fala isso. Não sou eu quem falo, mas Deus. Pode abrir tua Bíblia, Apocalipse capítulo 3. Você precisa começar a clamar a Deus, você precisa começar a ser um louvor a Deus. Ao invés de querer cantar louvor, seja um louvor a Deus. Ah, como que eu vou ser um louvor a Deus? Sacrificando as suas vontades para viver as vontades de Cristo, tomando a tua cruz e renunciando à sua vida. Renuncia a tudo que tem e sirva a Cristo. Renunciar a tudo que tem não quer dizer que deixa seu trabalho. Porque a palavra mesmo ensina que só o teu rosto comerá teu pão. Renunciar a tudo que tem é você renunciar ao pecado, você deixar as amizades carnais, você deixar a masturbação, você deixar paixões carnais, você deixar a pornografia, a mentira, a ira, a dissensão, a blasfêmia, todo esse tipo de coisas ruins. É você mudar a sua mente, você renovar a sua mente em Cristo Jesus, como Colossenses capítulo 3 ensina, que tem que pensar nas coisas do alto, que tem que se revestir da presença de Deus e ressuscitar em Cristo. Só que muitas pessoas, elas não querem isso. É muito fácil passar o dia inteiro cantando louvor gospel e dizendo: ah, eu adoro a Deus, ah, eu sou de Deus. É muito fácil chorar e se emocionar com louvor gospel. Mas cadê que as pessoas choram quando estão lendo a Bíblia? Cadê que as pessoas choram quando estão orando e rasgam o coração diante de Deus? Cadê que as pessoas choram quando elas ajudam o pobre e falam pra elas assim: olha, Deus te abençoe? E não choram. E se é que ajudam, a maioria nem ajuda. Aí ouve aquele louvor, aí se emociona. Ai, Deus, glórias a ti. Daqui a pouco a pessoa tá se masturbando, tá brigando com a família. E ainda assim acha que Deus tá gostando disso, que Deus tá se agradando. Claro que não. Deus vai se agradar de você quando você for um louvor vivo. Quando você for uma pessoa temente a Ele, uma pessoa que teme e treme diante da palavra dEle, uma pessoa que sabe que será julgada por tudo que faz, uma pessoa que sabe que de Deus que não se pode esconder nada de Deus, que nada do que fazemos está escondido dEle, tudo está nu e patente aos olhos dEle. Hebreus capítulo 4, versículo 3 ensina isso. Quando você começar a reconhecer isso, começar a buscar Deus em espírito e em verdade, sendo o próprio louvor, aí sim Ele vai te agradar de ti. Lê Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2 e você vai ver o que está escrito lá. Que você deve ser um sacrifício vivo. O que é um sacrifício? Sacrifício é você sacrificar alguma coisa. Sacrifica as suas vontades, sacrifica esse teu pecado e torne-se um sacrifício vivo do Deus vivo, onde você vai ser como uma ovelha ao matador. Você vai morrer para si mesmo todos os dias e você vai se dispor a servir a Deus. Você vai se dispor a ser um louvor para que as pessoas olhem para ti e vejam Cristo em ti. Para que as pessoas olhem para a sua vida e falem assim: Deus está nessa pessoa. Eu vejo Deus nessa pessoa. Para que você seja um exemplo diante dos ímpios, para que você seja uma pessoa irrepreensível no dia de Cristo Jesus. Então era isso, meus irmãos, que ninguém engane vocês, peçam discernimento a Deus, pare de perder tempo ouvindo músicas gospels, ganhe tempo lendo a Bíblia, orando, pregando a palavra de Deus. Não é pecado escutar louvor, caso você tenha discernimento. Se você tem discernimento e quer escutar um louvor, se você sente que aquele louvor é bíblico, se você vê que tem palavra de Deus nele, pode escutar. Muitas vezes eu também escuto, claro que louvores que tem discernimento, claro que com discernimento e louvores que têm palavras bíblicas. Peçam discernimento a Deus, mas coloquem a palavra